Motociclistas têm incomodado a vizinhança de uma área no Jardim Manuel Pena, em Ribeirão. Eles aceleram, fazem aí muito barulho, uma perturbação de sossego que pode virar caso de prisão para os envolvidos. Vídeos gravados por moradores mostram motociclistas de um lado para o outro, empinando o veículo e próximos de pedestres com muito barulho. As cenas são diárias e perturbadoras. Isso aqui é todo dia. Todo dia. A polícia nunca aparece aqui, ó. É via pública. Isso aqui é uma via pública, não é um espaço reservado. Moto grande, ó. De alta cilindrada. É aqui que a perturbação de sossego acontece. A via chama o Dr. Jeremias de Paula Martins, que fica no bairro Manuel Pena. Um lugar isolado, onde os motociclistas se reúnem e acabam incomodando as famílias que moram no condomínio vizinho. O que incomoda mais é o barulho. Eles ficarem empinando, acho que se eles ficassem só empinando, ninguém nem ia falar nada. Só que eles ficam, o famoso cortar giro, né? Cortando giro na moto, o rantantan. E isso faz muito barulho, porque eles usam escapamento esportivo nas motos. Então eles ficam acelerando a moto no máximo e fazendo barulho. Isso incomoda demais, cara. Realmente incomoda demais. A gente está em casa, a gente não consegue assistir TV direito, criança pequena não consegue dormir. É um incômodo total. Segundo o denunciante, que não quis ser identificado por segurança, o barulho se intensifica aos finais de semana e feriados. A reclamação é geral e já cansaram de chamar a polícia. Eu mesmo já fiz umas 10 denúncias. Eu conheço no mínimo umas 10 pessoas aqui no condomínio também já fizeram denúncias. Liga no 190, já fizeram matéria sobre isso. E não resolve. Não tem condição da gente conviver com tanto barulho assim todos os dias, sabe? Se fosse pelo menos uma vez por mês, se eles se reunissem ali para fazer. Mas é todo dia, cara. É todo dia. Não dá. A gente pede socorro. Perturbação de sossego é crime e pode gerar prisão e multa a quem comete o incômodo. Essa conduta perturbando a paz pública e colocando em risco a própria vida e a vida de outros, existe previsão legal no próprio Código de Trânsito Brasileiro, com previsão sobre as condutas de racha e demonstração de perícia, empinar moto, esse tipo de comportamento. Isso pode gerar penalização de até 3 anos por si só a conduta, havendo abordagem da polícia, identificação, apreensão do veículo. Se isso gerar uma lesão corporal, houver um acidente, alguém cair da moto, no racho ou na demonstração da perícia do condutor, isso pode aumentar para 6 anos e se houver morte, até 10 anos. Então, isso é uma conduta muito grave que as pessoas que praticam, os jovens, precisam ter consciência dos riscos, assim como seus pais, suas famílias, porque a par dessa responsabilidade penal, também existe a responsabilidade civil, que diz respeito a ações indenizatórias que essas pessoas podem estar sujeitas. O advogado explica ainda como são as responsabilidades dos agentes fiscalizadores. Com relação à prefeitura, ela tem um dever de fiscalização e pode estar agindo de forma negligente por omissão, na medida que tem competência concorrente. A Polícia Militar faz o policiamento preventivo e tem o dever também, dentro das prerrogativas do seu setor de inteligência, de empreender operações fechando o local e autuando esses veículos, não é? Fazendo apreensão, se for o caso. Ok? A CETESB, como órgão ambiental, também com relação à perturbação de sossego, a questão da sonorização, também tem uma competência concorrente. A Prefeitura de Ribeirão recebe diariamente mais de 10 denúncias, média de uma a cada cerca de 2 horas. De janeiro até o dia 16 de maio, o telefone 156 do município atendeu 1.748 reclamações sobre excesso de barulho na cidade. As queixas vão desde música alta, em bares e residências, até de trenzinhos de alegria. Quando tem denúncia, primeiro os fiscais fazem uma vistoria e deixam o alerta.
Se o problema continua, eles voltam com um aparelho que faz a medição dos decibéis. Se ultrapassar a lei, a multa é aplicada. O problema não é ter o aparelho e nem quantos decibéis são, se é um pouco para mais ou para menos. Isso certamente foi estudado por especialistas que entenderam a quantidade de decibéis que fica razoável para que a população suporte. Agora, a prefeitura precisa não só do aparelho, claro que o aparelho é a forma de aferir, como o radar afere velocidade do veículo na via pública, o aparelho vai aferir som. E isso aí, estando fora dos padrões autorizados pela legislação, aí sim a prefeitura pode interferir. E lá nas penalidades, isso pode ser penalizado com pagamento de multa e cassação de licenças, de alvará e etc. Mas a prefeitura precisa ter isso funcionando, porque estamos na esfera administrativa, isso está antes da esfera penal. Nós não podemos deixar que isso chegue na esfera penal, para que isso precise ser resolvido criminalmente dentro da lei de perturbação de sossego. Não é por aí o caminho. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Fiscalização Geral e Polícia Militar não se manifestaram até o fechamento desta edição. Professor de Direito Daniel Pacheco, já ao vivo aqui no nosso canal digital da Clube, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, doutor. Quais são as consequências legais para essas pessoas que participam desses rachas, tanto quanto a gente fala naquelas penalidades administrativas, quanto as criminais? Boa tarde. Muito boa tarde, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, né? Então, a gente vai ter várias consequências, né? É importante a gente lembrar que aqui a gente fala de uma coisa que pode ser um caso de polícia, mas não só. Na realidade, nós vamos ter consequências aqui em 3 esferas, né? Como já foi dito aqui pela reportagem até. Então, existe a mais grave, que é a criminal, né? Então, assim, simplesmente o tirar racha já é crime, né? Um crime que tem uma pena que chega até 3 anos. Se tiver outras consequências, como, por exemplo, uma lesão corporal, ou até mesmo a morte de alguém, né? A situação fica ainda mais grave. E lembrando que o próprio Código de Trânsito estabelece, né, que se houver lesão corporal nesse caso, não pode aplicar, né, a Lei 9.099, aquela lei do GCRIM, Juizado Especial Criminal, que tem uma série de institutos despenalizadores, né? Então, a tendência é que a punição seja mais rigorosa. Fora isso, né, se a gente não tiver uma situação de racha, né, mas tiver uma situação apenas que os carros estão acelerando, fazendo mais barulho do que deveria, a gente também pode ter aqui, né, só por isso, uma contravenção penal, né, de perturbação do sossego público, que tem aqui uma pena que vai até 3 meses. Fora isso, né, tem a infração de trânsito, infração gravíssima, pode ensejar até a perda da carta de motorista, e, além de tudo isso, né, como disse, são 3 esferas, sem prejuízo de eventual obrigação de indenizar, né, de pagar uma indenização para as vítimas dessa perturbação. Nós falamos aí então um pouco do aspecto das penas que essas pessoas que participam dos rachas podem sofrer, mas quais os direitos das pessoas, doutor, que têm então a sua liberdade, a sua tranquilidade violada, digamos assim? Então, a primeira coisa aqui, né, existe, obviamente, uma obrigação de indenizar. Então, as pessoas que forem perturbadas, né, por esse tipo de conduta, elas podem requerer em juízo, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Mesmo que não aconteça nada, né, que ninguém fique ferido nem nada, já existe uma obrigação de indenizar aqui. E, para tanto, né, o que é importante, orientação que a gente deve dar para o telespectador, é importante registrar, né? Então, tirar fotos das pessoas que estão participando disso, das placas dos veículos, para que no futuro possa ser possível pedir uma indenização, né? E fora isso, né, se essas pessoas forem vítimas de crimes, que pode acontecer, infelizmente, né, a gente pode ter uma situação aí em que alguém acaba sendo atropelado, por exemplo. Aí não só vai ter indenização, como também essa pessoa se torna vítima, né, de um crime. E aí vai ter todos os direitos que a vítima de uma infração penal vai ter. O que se espera agora, doutor, que foi aqui apresentado, né, dado publicidade a esse local onde essas apostas têm acontecido, esses rachas acontecem, o que a gente espera é que os órgãos de segurança se unam para evitar que isso aconteça aí, principalmente aos fins de semana. Isso, exatamente, né? Então, as autoridades têm que zelar por isso. Aqui em Ribeirão Preto nós temos até uma lei municipal, né, que prevê essa obrigação aqui das autoridades de zelar por isso. E é claro que, eventualmente, a gente pode pensar até em um pedido de indenização contra a prefeitura ou contra a autoridade competente para tomar esse cuidado, né, caso, né, a fiscalização não esteja sendo feita de maneira adequada. Qual que é o caminho correto, doutor, quando a fiscalização geral ou a Guarda Civil Metropolitana, a própria Polícia Militar, recebem uma denúncia de perturbação de sossego? Eles devem comparecer lá o quanto antes, né?
e munidos do decibelímetro, que é aquele aparelhinho que mede exatamente quanto ruído está sendo feito. Porque, assim, é claro que, nesse caso que a gente está estudando, é muito evidente que está havendo um abuso, está havendo aí até crime. Mas também a gente tem a situação, né, de que às vezes existe um problema entre vizinhos, né? Então é importante verificar se realmente está havendo um abuso no caso concreto. Então, assim, a obrigação deles é comparecer lá imediatamente, levar o aparelho para ver se efetivamente houve ou não algum abuso. Professor de Direito, doutor Daniel Pacheco, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui com a gente. Um abraço, boa semana, viu, doutor? Eu agradeço. Boa semana para todos. Até mais.